Salve, salve pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui com um grande amigo meu, o médico Bruno Turnes. Isso. A gente vai poder ter uma conversa aqui, um bate-papo, poder falar sobre, né, a prática da atividade, de atividade esportiva e também sobre o exercício, né? Isso, qualidade de vida. Qualidade de vida, isso. tudo isso aí, né? O Bruno, ele exerce aí a especialidade, aí você pode falar um pouquinho de você, Bruno. Bom, eu sou médico de formação, eu sou médico pneumologista. Trabalhei muito tempo com clínica médica dentro do hospital. Trabalho hoje com a parte de UTI e terapia intensiva. Mas a minha paixão sempre foi a parte de atividade física, a parte de nutrologia esportiva, né? Então, atividade física direcionada e a nutrologia direcionada para o esporte. E é isso, eu acabei fazendo uma pós-graduação em 2020 e comecei a exercer essa área aí, que na verdade é a minha paixão, sempre foi a minha paixão desde a faculdade, e agora eu tive essa oportunidade de trabalhar com isso. Perfeito. Meu querido, vamos aqui entrar num assunto bem assim interessante, né, que tem aí bastante detalhes, e creio que você trazendo o seu conhecimento vai ajudar bastante, aí dar bastantes explicações. Beleza? Bom, vamos lá. Manter o corpo em movimento é fundamental para poder ter uma boa qualidade de vida? E como é que a fisiologia ela pode contribuir no processo do corpo? Tá. Bom, o ser humano ele se desenvolveu, né? A gente sobreviveu como espécie se movimentando. O ser humano, desde os primórdios, ele precisava caçar e sair para procurar alimento, para caçar. Então o movimento ele é intrínseco do corpo humano, né? Hoje em dia o que a gente tem observado é que o ser humano, por conta da modernidade, das facilidades do que a gente tem ultimamente, tem se movimentado muito pouco. Aqui no Brasil a gente tem uma característica de que o brasileiro ele anda muito, ele é um povo que anda muito, porque a gente tem um país muito grande, a gente não tem um sistema muito desenvolvido de transporte público, de metrô para qualquer lugar, então o brasileiro, por exemplo, aqui em São Paulo, ele tem que andar muito de um ponto ao outro, né? Agora, existem cidades no mundo em que a pessoa anda muito pouco, ela sai do metrô, já está próximo de casa ela já vai entra no metrô, já vai para o trabalho, então anda muito pouco. E às vezes se ela não complementa o dia dela com uma atividade física, ela vai começando a desenvolver as consequências e as complicações do sedentarismo, né? Então o sedentarismo, hoje em dia, a Organização Mundial da Saúde considera que para você não ser considerado uma pessoa sedentária, você precisa ter 1.500 minutos, 150 minutos de atividade física por semana, tá? Então 150 minutos de atividade física por semana. Então se você vai meia hora de caminhada, de atividade física 5 vezes por semana, você já saiu do seu sedentarismo, né? E o fato sair do sedentarismo é fundamental, porque você vai diminuir o risco de desenvolvimento de doenças como doenças cardiovasculares, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral. Você vai diminuir muito o risco de doenças metabólicas como diabetes mellitus, como hipertensão arterial, como dislipidemia, que é um aumento do colesterol, e o colesterol aumentado pode levar a um quadro que a gente chama de aterosclerose, que é o entupimento das artérias, que vai gerar as doenças cardiovasculares como o infarto do coração, como o derrame cerebral, que a gente chama de acidente vascular cerebral, tá? Além disso, o sedentarismo ele leva a uma epidemia da principal, eu considero como a principal doença do nosso século agora, que é a obesidade, né? Então a obesidade, ela está associada, ela direta ou indiretamente está associada a várias outras doenças, né? Câncer, doenças cardiovasculares, doenças osteoarticulares. Hoje já se sabe que a gordura, que é a obesidade, ela tem um perfil inflamatório, ela inflama o corpo e pode contribuir ou piorar uma doença autoimune. Inclusive já existem vários trabalhos mostrando relação direta entre obesidade e câncer. Então a gente tem observado que a população em geral está cada vez mais obesa
e sofrendo com as complicações dessa obesidade, com essas doenças crônicas que eu citei, né? Esse processo todo aí que você está colocando para nós, ela é importante para poder também ter a questão da maior longevidade do ser humano? Sem dúvida nenhuma, né? Então, assim, historicamente, as doenças antigamente que matavam mais eram as doenças infecciosas. Com o desenvolvimento dos antibióticos, a medicina ela conseguiu sobrepor essa mortalidade, e aí começou-se a era das doenças cardiovasculares, né? Do acidente vascular cerebral, dos infartos do coração. Então, essas doenças se tornaram agora, assumiram a primeira colocação como as principais causas de morte, né? E a ausência de atividade física, né, ou o sedentarismo, está intimamente relacionada a essas doenças, as doenças cardiovasculares. Então, hoje a gente pode dizer que, num pano de fundo aí da principal causa de morte da população em geral, a gente pode acrescentar aí, entre outros fatores, o sedentarismo. Bom, para as pessoas que têm deficiências físicas, também é importante essa prática de exercitar o corpo? Sem dúvida nenhuma. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, uma pessoa que é um cadeirante, né? Uma pessoa que ficou paraplégica, não tem um movimento dos membros inferiores. Para a locomoção desse indivíduo, ele vai precisar ter uma força, um desenvolvimento muscular muito forte no que a gente chama na cintura escapular, né? Que são os braços, a região peitoral, a região dorsal, né? Isso, se ele fizer musculação, tiver um fortalecimento dessa região, isso vai facilitar muito ele, por exemplo, sair da cama, ir para a cadeira de rodas, ir para o banheiro e se deslocar. Ao passo que se ele se tornar uma pessoa sedentária, ele vai cada vez mais ficar dependente da ajuda de outras pessoas para poder contribuir para essa mobilidade dele. Ele vai ficando, o que a gente chama na medicina de um indivíduo dependente de auxílio externo, né? E isso prejudica muito a qualidade de vida. Você imagina, vamos pegar um exemplo, né? Um rapaz jovem, uma pessoa jovem aí, 20, 30 anos, que sofre um acidente automobilístico, infelizmente fica nessa situação, e que por, às vezes, depressão, ou por um estado, né, de eu não quero mais saber, ou até às vezes até por desinformação mesmo, não vou ficar fazendo atividade física e tal, começa nessa parte de sedentarismo, ele tende a ter uma perda de massa muscular, que a gente chama de sarcopenia, né? E esse quadro vai evoluir, vai acabar deixando ele muito limitado. E você imagina para a cabeça dele, com 20, 30 anos, ficar dependente para chamar a mãe, um acompanhante, alguém para poder levar para o banheiro, para ajudar ele a dormir, né? Então, a dependência física ela não é limitante para a atividade física, ela precisa ser adaptada, né? Então, o indivíduo que tem alguma dependência física, ele pode e deve fazer atividade física, mas adaptando a sua deficiência, né? Legal. Qual que é a diferença, né, da atividade física e exercício físico? Legal, isso é bom falar. Atividade física é tudo que deixa você em movimento, tá? Então, se eu acordo de manhã, ando em torno ali de 800 metros, 1 quilômetro, 500 metros que seja, para ir até o ponto de ônibus ou para ir até o metrô. Aí chego lá na estação, desço, ando lá mais uns 500 metros para o meu trabalho. Faço isso todos os dias. Eu sou um indivíduo que sou ativo fisicamente, tá? Por quê? Porque o caminho, se você é uma dona de casa e a senhora limpa a casa, faz o trabalho doméstico, a senhora é extremamente ativa fisicamente. Limpar, passar pano na casa, varrer, lavar roupa, estender a cama, tudo isso tudo isso é atividade física. O exercício físico a gente considera como um quadro, alguma coisa programada. É atividade física programada, em geral, dentro de um programa de treinamento ou de um intuito de uma atividade esportiva, né? Então, por exemplo, o exercício físico para hipertrofia muscular, para ganho de massa muscular. Eu vou
fazer um exercícios de extensão e de contração muscular, para que eu possa desenvolver massa muscular. Então eu vou fazer um programa, vou colocar dentro desse programa alguns exercícios, vou colocar lá quantas repetições eu quero pôr, quantas séries eu quero fazer, ou a duração do exercício que eu quero pôr, porque a gente fala de intensidade, né, que é a carga que você vai colocar nesse exercício, a gente fala de tempo de duração. Então o exercício físico é uma atividade programada. Aí isso é um termo genérico, né? Então posso considerar um exercício físico uma partida de futebol, posso considerar uma partida de basquete, rounds de boxe, rounds de luta, de kung fu, de um treino de luta de arte marcial, por exemplo, qualquer, entendeu? As brincadeiras lúdicas para as crianças também servem? Perfeito, com certeza, né? Então, dentro da atividade física, né, da educação física, na grade curricular aí de uma escola, é fundamental você ter as atividades lúdicas, né? As crianças, você fazendo as gincanas, as brincadeiras de pega-pega, tudo isso você pode considerar como um exercício físico se for dentro de um programa, né? Se não for, a criança brincando com o coleguinha na rua, aí é atividade física, né? Não existe ali um programa de periodicidade, de você repetir. Quer dizer, a criança, hoje ela brinca de pega-pega, vai brincar de esconde-esconde, né? Cada vez menos tem acontecido isso, mas o ideal era que a criança cada vez mais fosse ativa fisicamente e menos associada ao celular, videogame, né? Celular, essas coisas, né? Exercitar por conta própria pode gerar lesões. Qual seria a importância, né, do alongamento e aquecimento antes do treino ou atividade de rotina? Legal. Bom, vamos lá. Respondendo a primeira pergunta, exercitar por conta própria. O que acontece? Hoje em dia, tem muita informação divulgada na internet. Você pega no YouTube aí, tem os seguidores, né, os coaches da vida aí, né? E muito blogueiro que dá dicas superficiais, e aí essas pessoas acabam dando uma dica genérica para todo mundo, né? Qual que é o ideal? Vamos dizer aqui numa situação ideal que você tivesse um treinador personalizado, tá? Um personal trainer que pudesse avaliar qual é o seu objetivo. Eu quero me tornar um jogador de basquete, então nós vamos desenvolver um treino para você se tornar um grande jogador de basquete. Eu quero me tornar um jogador de futebol, então vamos fazer um treino de habilidade, de deslocamento rápido e de fortalecimento de articulações para que você se torne um grande jogador. Não, eu quero só ganhar músculo, ficar com um físico legal. Tá bom, então a gente vai desenvolver um programa personalizado para você, e respeitando as limitações do seu corpo, as limitações articulares que você tem. Então, algumas pessoas, por exemplo, têm uma dificuldade de movimentação articular. Então, se você pega lá uma dica lá, isso a gente tem observado muito acontecer com o box de CrossFit, por exemplo. O indivíduo ele vai no box de CrossFit, aí tem lá o programa, né, o Work of the Day, lá, o programa para ele fazer do dia. E aí todo mundo vai seguir aquela receitinha de bolo, vamos dizer assim, de fazer aquele exercício do dia. Dentro desse todo mundo tem um indivíduo muito treinado, muito desenvolvido, que aquele programa ali para ele vai ser tranquilo, ele vai fazer de boa, né, sem dificuldade nenhuma. Vai ter um indivíduo com médio tempo de treino, que vai conseguir fazer, mas com certo esforço, com certa dificuldade. E vai ter um indivíduo ali iniciante que vai ter muita dificuldade, talvez não conseguir completar aquele exercício, né? Só que aí esse iniciante, ele entra naquilo que a gente chama de espírito de grupo, ou estado motivacional de grupo, né? Que é o indivíduo, vamos lá, vamos todo mundo aí, você consegue, aquele cara fez, o outro fez, poxa, eu tenho que fazer também. E aí, às vezes, ele acaba se expondo ou exercendo um esforço acima do que o corpo dele tolera. E aí que aparecem as lesões, você pode ter as dores musculares, depois você pode ter
as dores articulares, e aí partir para as lesões físicas, distensão muscular, ruptura muscular, lesão ligamentar, e aí a coisa pode evoluir, aí o exercício ele deixa de ser uma coisa que gera qualidade de vida, uma melhora de vida, e aí ele passa a se tornar um problema, porque aí você vai ter que procurar um médico, um ortopedista, um reumatologista, alguém para poder resolver aquele problema que foi gerado por um exercício físico inadequado ou em excesso, né? E além disso, assim, aí mais tecnicamente, uma pessoa que se exercita por conta própria, ela pode não ter a dosimetria, ou seja, não saber dosar adequadamente carga, tempo de descanso, periodicidade. Hoje eu vou treinar um músculo, amanhã eu vou treinar um outro músculo, e aí ela pode entrar em um quadro que a gente chama, um nome técnico chama de overheating, que é quando você tem você treina, chega depois de um período você está cansado, fadigado, você não aguenta mais, você fala, poxa, mas eu estou treinando, e em vez de eu estar com mais condicionamento físico, eu estou ficando cada dia mais cansado, acordando com preguiça, com cansaço. Isso a gente chama de overheating, ou você pode entrar numa situação de overtraining. Overtraining é quando você desenvolve uma lesão em uma musculatura em decorrência de você ter feito um esforço excessivo e não ter deixado aquela musculatura, aquele grupo muscular repousar adequadamente, né? Então se faz importante então a gente fazer o trabalho de alongamento, aquecimento para poder... Perfeito. Então assim, o alongamento em si, ele tem que ser o alongamento e o aquecimento, ele tem que ser pensado para a atividade física que você vai fazer. Vou te dar um exemplo aqui dos praticantes de artes marciais, tá? Hoje em dia, existem dois tipos básicos, bem superficial aqui, de alongamento, tá? Existe o alongamento passivo e estático, que é aquele que você abre a perna e vai esticando até chegar no máximo ali e para, né? Depois você põe ela para frente, vai tentando chegar lá para frente até se esticar ao máximo. Esse a gente chama de alongamento estático. E existe o alongamento dinâmico, que você começa fazendo um movimento, por exemplo, eu vou fazer um chute. Eu estico a perna, eu começo esticando a perna numa altura baixa, e assim, conforme eu vou alongando minha perna, eu vou esticando ela cada vez mais alto, até chegar numa altura adequada, né? Então esse é o alongamento dinâmico. O alongamento dinâmico é o alongamento através de um movimento, sem estar estático ali, ou alguém empurrando as suas pernas, ou os seus braços puxando, e você parado, né? Você está fazendo um movimento, por exemplo, um alongamento simples dinâmico é você fazer isso aqui, ó, fazer esse movimento aqui, você está fazendo cada vez mais amplo, né? Você vai alongando a sua musculatura, tá? Então, por exemplo, num treino se eu sou um artista marcial, um lutador de taekwondo, por exemplo, hoje já tem estudos dizendo que não é bom você fazer o alongamento estático antes de uma sessão de treino ou de uma luta. Porque o alongamento estático ele estira muito a musculatura, e essa musculatura não é o ideal. O ideal é que você treine essa musculatura para ela esticar e contrair, e aí com isso você vai alongando, e não alongar ela, porque você perde força de contração se você alonga muito essa musculatura. Se você for fazer, por exemplo, uma luta, isso é prejudicial, você vai perder força, potência nessa musculatura, né? Então, o alongamento antes de uma atividade física, ele precisa ser avaliado para qual atividade física que você está pretendendo fazer. Por exemplo, eu não recomendo fazer alongamento antes de uma sessão de musculação, justamente por isso, porque na sessão de musculação você vai vai ter que puxar, usar muita força. Se você alonga muito o músculo estaticamente, e deixar esse músculo muito estirado, ele vai perder força de contração quando você for fazer essa atividade física. Então o ideal é que antes de uma sessão de musculação você aqueça o corpo, faça um aquecimento. O aquecimento o que é? 5 minutos, 10 minutos, dependendo da temperatura que tiver, para o seu sistema cardiovascular começar a entender que você está entrando em uma atividade física, em um exercício físico, e começar a bombear o sangue com mais força, para que o sangue chegue à musculatura que você vai exercer,
e perfunda, irriga essa, né? Então ele faz uma irrigação dessa musculatura e nutre melhor essa musculatura, para ela estar apta a fazer aquele esforço que vai fazer. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma sessão de flexão de braço, né? Eu acabei de levantar do sofá aqui, vou lá no chão e vou começar a fazer 20 flexões de braço. Não é o ideal. O ideal é que durante 5 minutos eu faça um movimento de abertura e fechamento dos braços, que eu vou trabalhar a parte peitoral, posso fazer um movimento também de extensão para poder fazer esse aquecimento dessa musculatura, ou até mesmo eu faço esse exercício, por exemplo, vou fazer uma flexão, ao invés de eu fazer ela normal, eu apoio o joelho no chão e faço ali por umas 5, 10 sessões só para aquecer com o joelho no chão, que eu vou diminuir o peso, diminuir a carga, e aí eu estou fazendo um exercício para aumentar a irrigação dessa musculatura. Nossa, perfeito. Tem uma condição também que é bastante interessante, que você acabou de falar aqui agora, né, que é a gente fazer essa preocupação, né, de ter o treinamento em casa. E aí você colocou lá no começo que é os tal dos coaches da internet. Até que ponto é válido as informações que ele passa? Olha, Marcelo, é difícil a gente falar nesse sentido, né? Porque a gente acaba generalizando. Obviamente existem treinadores que podem passar um exercício muito bem feito pela internet, só que a minha opinião pessoal e profissional é que o ideal era que o seu treinador, o seu preparador físico, o seu educador físico, ele estivesse do seu lado treinando com você. E, principalmente, pior do que uma coisa gravada, por exemplo, vamos dizer assim, um exemplo. A pessoa gravou uma aula, ou pegou uma aula do YouTube ali e está seguindo lá. Ela não tem interação com a pessoa que está dando a aula, ela só está captando aquela informação e replicando aquela informação ali na sala dela, ou na varanda, ou no quintal da casa dela, né? Por que eu acho importante essa interação entre quem está transmitindo a informação, o treinamento, e quem está recebendo, quem está treinando? Porque as adaptações no treinamento, elas vêm da resposta de quem está sendo treinado. Então eu terminei um treinamento ali e falei, puxa, nossa, tô com muita dor no peito agora, ou tô com muita dor no ombro. Então o treinador falou, peraí, então no próximo treino eu vou diminuir um pouco a carga de treino aqui para a região da cintura escapular, porque ele ficou com dor. Então isso a gente previne a lesão, né? Agora, se não tem esse feedback, ou se a pessoa está seguindo uma regrinha de bolo que vem ali do YouTube ou que vem da internet, aí no outro dia ela não tem essa informação, eu falo, deve ser normal sentir um pouquinho de dor mesmo, segue o pau, vamos seguir, toca o pau e vamos lá, vamos seguir, fazer de novo. E aí mesmo com um pouquinho de dor, ela faz mais exercício, agora piorou a dor, mas sei lá, acho que é porque tem aquela história, né, de sem dor, sem ganho, né, então assim, no pain, no gain, então vamos lá, tô sentindo dor, acho que está funcionando, e vai. Aí até que entra nesse quadro que a gente fala de lesão aí, que é um quadro muito preocupante dentro da nutrologia esportiva e da atividade física, né? Então isso é um cuidado que a pessoa que está ali recebendo a informação via internet, é uma preocupação da pessoa. Sim, exatamente. Ela que tem que tomar esses devidos cuidados. Ela precisa ter essa informação de saber, falar assim, poxa, mas eu estou fazendo, aquela blogueira me passou um exercício, falou que eu vou fazer um exercício aqui de agachamento. Eu estou sentindo muita dor no joelho, estou sentindo muita dor na lombar. Será que eu não estou fazendo errado? Ou será que eu não estou pondo uma carga acima do que eu tolero? Hoje em dia, para a gente dosar a carga, né, a intensidade, existem várias fórmulas para que a gente faça isso com segurança. E não simplesmente, eu acho que a pessoa aguenta 40 quilos de sobrecarga nas costas para fazer agachamento. Aí ela faz 1, 2, 3 exercícios, começa a sentir dor no joelho. Então, ou começa, por conta da sobrecarga, começa a fazer a técnica do exercício errado. Aí sobrecarrega o joelho, sobrecarrega a lombar. E se não tem alguém ali para falar, opa, você está fazendo a técnica errada, você precisa esse joelho está errado, está jogando muito o corpo para frente, jogando muito para trás, entendeu?
Aí isso complica. E isso ainda é pior em atividades, por exemplo, que são mais técnicas e mais específicas ainda. Esse tipo de coisa é que precisa, essas correções que são fundamentais, ter um feedback de um professor, né? Perfeito. Nós conversamos um assunto de bastidor aí que seria eu achei polêmico, mas você tem a explicação, que é uma musculação para criança. Exato. Que até então que eu sabia que não poderia ser feito isso. Mas existe estudo que aí você pode explicar. Bom, acho que o consenso comum, né? Se você perguntar, você ir na rua fazer uma enquete ali agora, você acha que uma criança de 5 a 10 anos ela pode fazer musculação na academia? Acho que 90%, 99% vão responder que não pode, é muito nova. Ou então o que eu ouço bastante falar é que vai prejudicar o crescimento dessa criança, né? Isso era uma verdade até um bom tempo atrás, tá? Hoje já tem vários estudos mostrando que o exercício de musculação traz muito benefício para a criança, tá? Obviamente que essa musculação tem que ser acompanhada de um profissional, né? E tem que ser dosimetrada para a idade, para o desenvolvimento dessa criança. Você não vai botar uma criança de 7, 8 anos para fazer supino com 20 quilos de cada lado. Não vai conseguir. Mas mesmo que você auxilie um pouco, isso vai ser uma sobrecarga para ela, né? Mas o que se imaginava antes, né? Um estudo bem antigo que sugeria que a criança poderia desenvolver lesão ligamentar com uma sobrecarga articular. Só que na musculação a gente não observa sobrecarga muscular, tá? Quando que eu vou observar uma sobrecarga articular? Por exemplo, num pulo, uma criança que pula para jogar basquete, uma criança que pula para jogar vôlei, ela vai ter impacto no chão, do corpo dela contra o chão, e esse impacto, dependendo da sobrecarga, ou da forma como a criança pulou, né, se ela não foi instruída a saltar adequadamente, ela precisa cair no chão e flexionar o joelho para amortecer a queda e não cair com o joelho duro, para não ter um impacto nas articulações. Então, se isso não é explicado adequadamente, ela pode, se fizer, mas vamos dizer que você é uma criança que está treinando, fazendo um treinamento de vôlei, um treinamento de basquete, ela pode começar a desenvolver dores articulares, no quadril, no joelho, tornozelo, dores lombares também, né? Já a musculação, a criança ela não desenvolve, ela não tem impacto, você não vai ter um impacto. Se você pega ali a criança fazendo um supino só com a barra livre, ela vai fazer um movimento de extensão, de flexão, não vai ter impacto nenhum. Ela vai estar fortalecendo a região da peitoral, da musculatura peitoral, a região do tríceps, e você gradativamente vai ajustando. Você pode até fazer um ajuste mais gradual, mas você vai ajustando essa carga para que a criança vá desenvolvendo, vá adaptando o corpo dela, ganhando força muscular. E aí, vários estudos que vieram depois começaram a perceber que é o contrário, que a criança, você não tem um déficit de crescimento, na verdade você tem um ganho de crescimento, porque a musculação, quando a gente faz atividade muscular, o nosso corpo produz um hormônio que chama GH, que é um hormônio do crescimento, e o hormônio do crescimento é o que estimula a gente a crescer. Então uma criança que ela é ativa fisicamente, que ela corre, brinca na rua, essa criança vai ter mais estímulo para crescer. E se essa criança faz uma atividade complementar como uma musculação numa academia, ela vai ter ainda mais estímulos para crescer, porque vai estar produzindo ainda mais hormônio do crescimento, que é o GH, né? Além disso, já outros estudos que a gente tem observado mostram que a atividade de musculação complementada, né, um treino combinado, né, então a criança faz uma atividade aeróbica num dia e uma atividade de musculação no outro dia, essas crianças elas desenvolvem uma melhora cognitiva maior, elas têm um maior desenvolvimento cognitivo do que uma criança que faz só uma atividade única,
ou ainda mais do que com uma criança que é sedentária, que não faz atividade física nenhuma, né? Então, quebrou-se o mito. Quebrou-se o mito. Então hoje, inclusive nos Estados Unidos, eles têm um protocolo de prescrever musculação para crianças acima dos 5 anos. Já desde os 5 anos, já na educação física, na escola, ou no colégio deles, eles já têm esse protocolo de estimular a criança a fazer musculação desde pequeno para desenvolver a parte cognitiva, fortalecimento muscular, correção de postura, né? Então, às vezes a criança, quando ela entra na adolescência, ela começa a ter um estirão de crescimento e às vezes ela fica com a postura torta, às vezes fica com uma cifose, né, que fica corcunda, começa a ter dores lombares, fica com uma escoliose, às vezes anda com a mochila só de um lado, fica com a coluna torta. Então a musculação, também sempre supervisionada, ela ajuda a corrigir esses vícios de postura que a gente fala, né? Para as pessoas que não gostam de exercitar o corpo, né, o que pode ser feito para poder combater o sedentarismo, né? E aí nós estamos também falando sobre até de prevenção de AVC. Tá. Bom, eu sempre recomendo, eu não gosto, a pessoa chega a falar, eu já tive pacientes, clientes que vieram me procurar e falaram, olha, eu não gosto de musculação, não gosto de natação. Eu falo, o que você gosta? O que você gosta de atividade física? Ah, não gosto, eu gosto de ficar no sofá, jogar videogame, eu gosto de ficar lendo um livro. Então, assim, sempre a minha recomendação é procurar experimente. Quando você vai comprar uma roupa, você não vai lá e experimenta uma, experimenta outra. Ah, achei uma que eu gosto. Às vezes você olha de longe e fala assim, aquela roupa ali é bonita, aquela ali eu vou gostar dela. Aí você depois fala, não ficou legal. Eu acho que a atividade física é a mesma coisa, cara. Às vezes você fala, puxa, acho que isso aí eu vou gostar de fazer. Jogar futebol, acho que isso aí eu vou gostar de fazer. Aí você faz lá 1, 2, 3 aulas, você fala, não é bem isso que eu gostei. Tanto que a maioria das academias, das escolas, né, de atividade física, que ofertam atividade física, elas têm as aulas experimentais. Você pode fazer, hoje em dia tem lugar que você faz um mês de aula experimental, 15 dias de aula experimental, que é para você ter a noção de, pô, eu gostei, não gostei, vou continuar, não vou continuar, né? Sem ter um prejuízo, ter que fazer um plano, por exemplo, de 1 ano na academia ali, para poder acertar e depois ter um prejuízo financeiro, né? Mas assim, vamos dizer que você já procurou, você rodou o Brasil inteiro, todas as academias que tem em São Paulo, na sua cidade, e você não achou nada que você goste de fazer. Você não precisa necessariamente fazer um exercício físico, você pode ser ativo fisicamente. Então, o que eu recomendo é, vai na padaria? Vai a pé. Você mora no 3º, 4º andar do seu prédio, sobe de escada, desce de escada. Você vai visitar alguém, desce 1, 2 pontos antes, ou no metrô você desce uma ou 2 estações antes e vai andando o resto a pé. Então tem como você, ou simplesmente no final de tarde, você faz uma caminhada, vai andar na rua sem um objetivo. Olha, eu vou sair agora da minha casa, vou dar uma volta no quarteirão. Ótimo, dei uma volta no quarteirão, excelente. Morri, não morri. Ótimo, então no outro dia você vai dar 2 voltas. Ótimo, dei 2 voltas. Morrer, te arrancou um pedaço? Não arrancou um pedaço. No 3º dia você vai dar 3 voltas. E assim você começa a tornar aquilo como uma rotina, tá? Por quê? Pensa, para quem tem, e agora a gente falando de uma pessoa que já tem fatores de risco, por exemplo, uma pessoa que está obesa, é hipertensa, está diabética, está já teve um AVC ou já teve um infarto, essa pessoa ela tem que encarar a atividade física, o exercício físico, como um remédio e não como um hobby. Ah, não, eu vou fazer um hobby. Não, isso é um remédio. Do mesmo jeito que você toma um remédio para pressão, que você toma um remédio para evitar um infarto, você vai ter que fazer atividade física para não morrer. Um exemplo desse é um cara que eu acompanho que eu acompanho nas redes sociais, que é o Leandro Hassum, né, que é aquele humorista, né? Então eu vi uma entrevista dele muito legal, que ele falou assim, eu odeio fazer atividade física,
Mas a única forma que eu tive de fazer atividade física foi pondo na minha cabeça que se eu não fizer aquilo, eu vou morrer. E aí, como eu não quero morrer, eu pensei, isso é um remédio. Para eu me manter vivo, para eu sobreviver, eu preciso fazer isso regularmente. E aí eu acordo, vou lá, boto minha roupa, vou na academia, vou fazer minha caminhada, porque eu encaro aquilo como um remédio, como uma necessidade do meu corpo e não como um hobby, alguma coisa assim, entendeu? Então é importante ter essa movimentação, ter essa consciência de movimentação. Perfeito. Tudo que você puder deixar, evitar que a tecnologia faça para você, né? Então, ao invés de subir 2, 3 lances de elevador, subir de escada, ao invés de ir de carro na padaria e ir a pé, né? Ao invés de lavar a roupa, uma parte da roupa, você separa ali pano de chão e deixa do lado de fora, então esses daqui eu vou lavar na mão. Se você fizer um movimento de lavar no tanque, aquilo ali, já é um baita de um esforço físico e você vai estar se movimentando, entendeu? O problema é que a comodidade, né, da tecnologia, dos eletrodomésticos, traz a facilidade, o ganho de tempo, mas também traz o sedentarismo, ou vamos dizer assim, a limitação da atividade física, né? E isso, se você começar a entrar numa zona de conforto, de que, não, agora vai chegar numa situação em que antigamente a gente levantava para trocar o canal na televisão no botão. Então você estava no sofá, mesmo vendo televisão, você estava fazendo atividade física. Você levantava do sofá, trocava, sentava. Não gostei desse programa. Eu ia lá e trocava de novo. Hoje eu tenho o controle remoto, você fica ali só tic, tic, tic. Daqui a pouco você não vai precisar nem apertar o botão do controle para trocar o canal. Você só vai falar, troca o canal para esse canal, aí vai trocar. Quer dizer, cada vez mais a gente vai estar limitando a nossa atividade física até o momento que a gente não vai sair do sofá para nada, para ligar a luz, para ligar a geladeira, para trocar o canal, para ligar o rádio, para fazer nada. Você vai ficar ali no sofá, só vai sair para ir para a cama e voltar para o sofá depois, entendeu? E isso, novamente, vai gerar todo aquele problema que a gente já discutiu do sedentarismo e da obesidade, né? O que é o IMC? É isso mesmo, IMC, e se ainda é o método mais eficaz para poder medir a massa corporal. Legal. Bom, o IMC é uma sigla para índice de massa corpórea, né, o corporal, tá? Ele é uma medida do peso pela altura, tá? Então você vai dividir o seu peso pela altura ao quadrado, e aí você vai ter um valor, a faixa normal vai em torno de 25, de 25 a 29 a gente chama de uma faixa de sobrepeso, de 29, acima de 30 já entra na fase de obesidade, tá? Então, é um índice que a gente, até muito tempo atrás, até hoje ainda se utiliza para avaliar se o indivíduo está com obesidade ou sobrepeso, ou em risco de desenvolver a obesidade, né, que é o sobrepeso, ou se esse indivíduo está dentro de uma faixa normal, e também abaixo, o indivíduo que está ali próximo do 20, ele está num risco de desnutrição, de baixo peso, tá? Por que hoje é um valor que a gente não utiliza mais tanto? Porque, por exemplo, se eu pegar um indivíduo que é um halterofilista, tá? Um indivíduo que faz lá musculação, que tem muita massa muscular. Hoje a gente já sabe que o músculo ele pesa mais do que gordura. Então, uma pessoa que está fazendo muita musculação, ela está perdendo percentual de gordura e ela está ganhando massa magra ou massa muscular, tá? Mas se você for ver na balança, esse indivíduo, ele às vezes não alterou o peso, ele está no mesmo peso, porque ele está perdendo gordura e ganhando massa muscular. Ou às vezes, se ele ganhar muita massa muscular, ele pode até ganhar peso. É o que acontece, por exemplo, um indivíduo que halterofilista, que faz musculação, participa desses campeonatos de halterofilismo, né? Ele tem muita massa muscular e se eu for calcular o IMC desse cara, ele vai ter um IMC ali próximo de 30, 29. Então, se eu for pôr nessa tabelinha, esse indivíduo ele é quase um obeso ou quase um obeso.
Só que a hora que eu vou ver a constituição corporal desse indivíduo, ele tem um percentual de gordura muito baixa. Então, hoje, um conceito que a gente utiliza muito é que a pessoa que emagrece, ela não perde peso. Emagrecer pra gente é perder gordura. Então, por quê? Porque muitas pessoas, quando começam a fazer um programa de emagrecimento, elas perdem percentual de gordura, mas elas não perdem muito peso, entendeu? Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa sedentária que começa a fazer um programa de treinamento para perder gordura, para emagrecimento. Aí, ela vai lá e está pesando, a gente faz um teste, uma bioimpedância, né, um exame para avaliar a composição corpórea, e aí a gente chega no ali que ela tem um percentual de gordura em torno de 30%, ou seja, um percentual de gordura elevado no corpo, né? 30% da constituição corporal dela é de gordura. E ela pesa ali em torno de 78, 76 quilos, tá? Aí a gente começa um treinamento, ela faz uma dieta normocalórica com um pouco de restrição de gordura e atividade física, exercício físico, e dentro desse programa faz exercício de musculação. Essa pessoa, dali 3 meses, ela vai ter perdido percentual de gordura e vai ter ganhado massa magra, massa muscular. Aí, às vezes eu pego essa pessoa e boto ela ali na balança, não mudou, ela mantém lá os 78, 77 quilos. Só que a hora que eu faço uma nova bioimpedância dessa pessoa, ela saiu de um percentual de gordura de 30 para 25, 24, ou seja, ela perdeu mais ou menos 6% de gordura corporal. Isso isso a gente considera como um emagrecimento, como uma perda significativa de gordura corporal, tá? E na balança não mudou tanto. Então, se a gente fosse avaliar o IMC dessa pessoa, como ela não mudou a altura dela, né, ou pelo menos espera-se que não, ela vai ter mantido o IMC dela normal, só que a quantidade de gordura que ela perdeu foi muito expressiva. Ou seja, ela emagreceu, só que ela manteve o mesmo IMC, entendeu? Isso a gente observa com muita frequência. Então hoje, o ideal para você avaliar resultado de um programa de treinamento é através de exames mais detalhados, pode ser a bioimpedância, avaliação da prega cutânea para ver o percentual de gordura, tudo isso a gente utiliza para avaliar dentro da nutrologia esportiva, para avaliar quanto que está o percentual de gordura. E às vezes se a pessoa também ela se baseia só, por exemplo, eu estou fazendo um emagrecimento lá, um programa na minha casa que eu tirei lá, estou fazendo atividade física, subindo e descendo escada, indo na padaria a pé, estou descendo 2 ou 3 pontos ou estação antes do meu objetivo. E aí se a pessoa está se acompanhando a evolução pela balança da farmácia, ela vai ficar frustrada. Ela fala, pô, mas eu tô fazendo tudo isso daqui e perdi 1 quilinho, perdi meio quilo. Só que se você for ver a quantidade percentual de gordura, ela emagreceu muito, entendeu? Então, uma forma caseira, melhor do que o IMC ou a balança de farmácia para você avaliar o seu resultado, é a cinta, são suas roupas. Se a partir do momento que você está perdendo circunferência abdominal, se a sua cinta você está tendo que botar um buraquinho a mais na cinta, apertar mais a cinta, se as suas roupas estão ficando muito largas, é sinal que você está emagrecendo, independente do que você está vendo na balança, entendeu? Falando em balança, agora eu vou me citar como exemplo. Eu tenho 1,85 m e peso 120, variando até 128, 130 quilos. Já tentei emagrecer, mas a estrutura física do meu corpo exige que eu tenho que ter vamos dizer assim, uma estrutura corporal, e esse é o ponto que eu queria que você me explicasse. Porque se eu perder peso, eu me sinto mal. Então eu tenho que ter uma composição, vamos dizer assim, o ideal seria o muscular, né? Mas como eu ainda não cheguei nesse nível ainda, mas enfim, né, eu tenho as minhas condições de gordura corporal, por que isso acontece, nesse caso, me citando como exemplo? Tá, vamos lá. Eu não sei qual programa que você fez, Marcelão, para emagrecer, mas geralmente uma pessoa que está obesa,
e ela vai fazer um programa de emagrecimento, um erro muito comum que a pessoa comete é fazer uma restrição calórica. Tá? Então eu vou começar a fazer atividade física aeróbica, vou começar a correr, fazer esteira, bicicleta e vou cortar, fechar a boca. Vou parar de comer carboidrato, vou cortar, aí fazer uma restrição severa de calorias, tá? Isso é um erro gravíssimo no programa de emagrecimento. Por quê? Porque, primeiro, agora citando o seu caso, você tem uma estrutura óssea que precisa de músculo para sustentar essa estrutura óssea, tá? Então a sua altura, o seu desenvolvimento ósseo precisa de músculo para sustentar. Provavelmente quando você fez um programa de emagrecimento, você fez uma restrição calórica, começou a fazer atividade aeróbica, e aí você foi perdendo peso, gordura, percentual de gordura, só que se você não faz uma suplementação ou uma correção, principalmente com proteína, ou seja, eu reduzo as calorias, mas eu aumento a minha ingesta de proteína. Para o quê? Para justamente eu não gerar o que a gente chama de catabolismo. Catabolismo é o inverso de anabolismo. Anabolismo é o desenvolvimento de estruturas corpóreas. Catabolismo é a destruição, é o desfazer de estrutura corpórea. Quando eu faço uma atividade aeróbica e começo a fazer uma restrição calórica severa, o meu corpo ele começa a consumir mais energia, mais calorias, e ao mesmo tempo que eu estou dando menos calorias para esse corpo comer. Ou seja, eu fico em um déficit calórico, uma deficiência de caloria. O meu corpo, para se manter ativo e dar conta das atividades que eu estou fazendo, ele vai começar a procurar energia de outros lugares. Então ele começa a queimar gordura, só que além de queimar gordura, ele pode em alguns momentos começar a queimar músculo. Porque a gente degrada o músculo para transformar esse músculo em energia também, que é o que a gente chama de catabolismo. Então, eu preciso fazer uma restrição calórica, mas eu não posso fazer um déficit calórico muito intenso. O que é déficit calórico? É fazer tá tendo um gasto muito alto e uma ingesta muito baixa. Isso vai gerar dois problemas. Um é esse catabolismo que eu falei, porque o teu corpo vai começar a degradar estruturas como o músculo para poder degradar você vai se sentir fraco, porque o teu corpo está com falta de energia, então você vai sentir fadiga, cansaço e sem energia, e pior do que isso é chegar num ponto em que o teu corpo vai começar, tá com tanta falta de energia que ele vai começar a degradar músculo para poder gerar energia a partir do músculo. E isso também tem uma outra consequência, que outras áreas do corpo que vão ser prejudicadas, por exemplo, o sistema imunológico. Então você pode começar a ter infecções de repetição, porque você está com um déficit calórico muito intenso, está com um gasto calórico muito aumentado, então o teu corpo ele não vai produzir adequadamente neutrófilos, linfócitos, que são células de defesa, e teu corpo começa a ficar desprotegido, com o sistema imunológico enfraquecido, predispondo a ter infecções, entendeu? Então, esse é um erro muito comum da pessoa que quer emagrecer, que ela corta tudo, ela restringe proteínas, carboidratos e gorduras, né? Sendo que ela teria que manter mais ou menos o mesmo nível de carboidrato, aumentar a quantidade de ingesta de proteína e diminuir a quantidade de gorduras, e aí sim fazer uma atividade física regular, tá? Então esse seria o caminho para o emagrecimento mais saudável. Esse é o principal ponto. Existe um outro ponto também, que é uma resposta adaptativa do nosso corpo à falta de calorias. O que acontece? O nosso corpo ele é inteligente, ele quer se manter vivo de qualquer forma. Então, quando eu começo a fazer uma restrição de calorias, o que ele pensa? Ele fala, opa, estamos numa crise, tá com escassez de alimento, então ele eu vou começar a
diminuir o gasto energético. Então ele diminui a taxa metabólica, diminui o metabolismo, e aí você começa a ficar cansado, você não consegue render na atividade física que você está fazendo, porque você não tem energia, você não tem força para fazer aquilo, porque o seu corpo entrou num estado de contenção de energia. Agora, já que está entrando menos calorias, se eu continuar nessa toada aí de emagrecimento, eu vou desaparecer, ele vai sumir o corpo. Então ele entra numa restrição energética para que você não chegue nesse estado de catabolismo grave, né, de degradar estruturas corpóreas, entendeu? Agora começa a me preocupar. Bom, Bruno, falando então a respeito da boa alimentação, e aí você também testou aqui que é importante também, né, ter os suplementos, como é que a boa alimentação e suplementos podem influenciar nos exercícios físicos, principalmente com o consumo de carboidratos para poder treinar? Tá, vamos lá. O carboidrato é a principal fonte de energia para o nosso corpo, tá? O carboidrato ele é degradado dentro do nosso corpo e ele é transformado em glicose, e a glicose é a principal via de fornecimento energético de ATP, que é a moeda energética do nosso corpo, para que a gente tenha energia para tudo, para o coração bater, para o cérebro pensar, para o rim funcionar, para o pulmão captar oxigênio e assim por diante, e também para as atividades físicas, para caminhar, se locomover, etc. E jogar uma bola, jogar basquete, fazer musculação, etc. Tá? Um erro, como eu falei, muito comum das pessoas é fazer, quando pensa em fazer uma atividade física, pensar em dieta é fazer uma restrição de carboidratos. Isso é um erro muito comum e que pode causar essa falta de energia, essa fadiga, e aí começa a interferir na sua atividade física, tá? Então, hoje recomenda-se que você faça uma restrição calórica gradual. Se você quer emagrecer, é ideal que você conte calorias, tá? Então você vai saber quando você está comendo um pão com requeijão, por exemplo, um requeijão light, você saber quanto de carboidrato tem ali, quanto de proteína tem aquilo ali. Hoje tem vários aplicativos que você consegue gratuitamente na internet e que dá para você põe ali rapidamente, um pão com requeijão, pão com uma colher de requeijão. Aí você sabe quanto que você vai ter, ou um copo de leite, 100 gramas de frango. Você vai saber quanto que você tem de proteína, de carboidrato e de gordura, tá? E aí você contabilizar o quanto que você tem você ingeriu de proteínas, ingeriu de gorduras e de carboidratos ao longo do seu dia e ver no final a somatória quantas calorias que você ingeriu ao total. Dessas calorias, aí você vai ver o quanto que o seu corpo gasta de caloria para se manter vivo, que é o que a gente chama de taxa metabólica basal, tá? E mais o quanto que ele gasta fazendo atividade física, tá? Então existe uma fórmula que o nutrólogo, ou a nutricionista, o educador físico pode calcular o tanto que você está gastando e que você precisa gastar e o tanto que você está ingerindo. E aí você adequa isso. Então, eu preciso aumentar minha atividade física para gastar um pouco mais. Ou, eu preciso diminuir um pouco as minhas calorias. Eu estou comendo muita gordura, vou cortar um pouco de gordura. Dá para eu cortar um pouquinho do carboidrato, eu passei acima de 60% da minha dieta de carboidrato, então eu vou baixar um pouquinho ela, tá? Então esses ajustes eles são feitos pela nutricionista, pelo nutrólogo, para poder chegar num ponto que você tenha um déficit gradual. Então na primeira semana eu vou fazer uma restrição calórica ali de 100 calorias, ou seja, eu vou gastar 100 calorias a mais do que eu estou ingerindo. Fiz, me senti bem, na segunda semana eu vou passar agora para 200. E assim a gente vai fazendo gradativamente para não dar um choque no seu corpo, não ter uma queda abrupta das calorias que você está ingerindo, para não entrar nesse estado que a gente falou de falta de energia ou de catabolismo de estruturas corpóreas, né? Uma boa hidratação ela também é essencial para poder repor aí essa perda líquida provocada pelo suor? Fundamental, tá? Então,
A hidratação, 70% do nosso corpo é água. Acho que todo mundo já ouviu essa premissa aí em alguma vez na vida, né? Isso não é mito, É verdade, é verdade. Nosso corpo ele é basicamente constituído de água e de outras. E a água é o solvente, o diluente universal do nosso corpo, né? Então, a gente utiliza a água para transporte, para formação do plasma, né, da constituição do sangue. Várias reações enzimáticas dependem direta ou indiretamente da ação da água, do nosso corpo estar hidratado ou não, né? Da correção da acidez, da osmolaridade do nosso sangue, né? Então, tudo isso é fundamental, o nosso corpo ele precisa, por isso que a gente tem a sensação de sede, né? Então, quando a gente está sentindo sede, é que o nosso corpo está pedindo água, ou porque tem uma deficiência de eletrólitos, ou porque tem uma desregulação de osmolaridade, então a gente precisa corrigir isso daí, né? Então, hoje estima-se que o indivíduo em repouso, ele precisa tomar 30 ml por quilo por dia de água, tá? Então, se você pesa 100 quilos, você tem que tomar ali 30 vezes 100, 3 litros de água por dia para poder se hidratar. Existe uma conta aproximada de 2 litros, todo mundo já ouviu falar também, aproximadamente 2 litros de água por dia, tá? Mas isso é muito variável, porque se você faz uma atividade física intensa, que você transpira muito, se você transpira muito, você tem que aumentar para 45 ml por quilo por dia de água, entendeu? Então, você vai ingerir muito mais do que esses 2 litros. Uma pessoa, por exemplo, que pesa 100 quilos, ela vai ter que tomar 4 litros de água, né? O dobro do que esse valor, né? Em termos leigos falando, uma boa forma da gente avaliar a nossa hidratação, primeiro, é através da sede. Então, se você está sentindo sede, você está com falta, você está desidratado. E até melhor do que isso é através da sua urina. Então, observar, quanto mais amarela tiver a sua urina, mais desidratado você está. E quanto mais clara tiver a sua urina, menos desidratado ou mais hidratado você está. Então, se você está sentindo muita sede e sua urina está muito amarela, tá uma cor de chope, por exemplo, ou mais amarela ainda, uma cor de cerveja mais amarela ainda, você está desidratado. Você precisa urgentemente tomar água. Aí você pode evoluir com dor de cabeça, tontura, alterações visuais, etc. Né? Às vezes até alteração de pressão, pode ter uma sensação de lipotímia, né? Sensação de desmaio, ou uma síncrome, né? Que é o desmaio em si. Tá? Agora, se você está se sentindo bem e sua urina está bem clarinha, então você está bem hidratado. Então isso é uma forma bem caseira e relativamente efetiva para você para ver se você está bem hidratado ou não. Obviamente, se é uma pessoa, um atleta de alto rendimento, existem outras formas de se avaliar através de exames laboratoriais, dosagem de lactato, para ver se você está hidratado ou não, e aí isso é feito, essas correções são feitas. Mas isso aí é mais para quem é um atleta de alto rendimento. Em casa, a urina e a sede servem muito bem para corrigir isso daí. Então, água sempre. Água sempre, sempre. Bom, tem uma onda fitness que está mais preocupada com a aparência estética virtual do que propriamente com a sua saúde. Isso é uma condição mental de vaidade? Podemos entender assim? Olha, Marcelo, eu acho que sim, né? Hoje em dia, as pessoas elas procuram uma academia, mas por questão estética, né? Eu acho que eu nunca vi ninguém chegar numa academia e falar, a hora que o instrutor lá vira para ele e fala assim, qual é o seu objetivo? Ele fala, não, vim aqui abaixar o meu triglicérides, vim baixar meu colesterol, controlar minha pressão arterial, diminuir meu risco de infarto. Eu nunca vi isso, é raríssimo isso acontecer, né? O mais comum é a pessoa chegar lá e falar, não, eu quero ficar no shape, eu quero... enaltecer o bumbum. O pessoal fala projeto verão, né? O verão tá chegando aí, eu quero botar um biquíni, quero botar uma sunga, ir pra praia. E aí, obviamente que se a gente como um nutrólogo esportivo, né, se a gente pensar que
isso daí é um motivo para a pessoa deixar de ser sedentária e passar a fazer uma atividade física regular, tá válido, eu acho que tá válido, entendeu? Então, ela vai ter, vai estar procurando um objetivo que a gente pode considerar que é fútil, mas indiretamente ela vai estar tendo benefícios da atividade física. Obviamente que desde que com acompanhamento de um profissional, sem usar substâncias ilícitas, uso de anabolizantes hormonais, né? Então, assim, ela vai ter os benefícios da atividade física, então, no meu ponto de vista, isso é válido, tá? Agora, a gente tem observado que o que eu sou contra é o exagero, né? Então, a pessoa ir na academia, botar lá um celular gravando, um tripézinho com o celular e ficar ali gravando, aí depois fica lá só para postar, para pôr isso numa rede social, para ter um feedback depois de um seguidor. Isso, na minha opinião, pode gerar um problema psicológico, porque, por exemplo, imagina uma menininha jovem ali que tal, vai lá e tá malhando, tá postando as fotinhas dela e tal, aí de repente ela posta uma foto que pega um perfil, pega uma dobrinha ali e tal, e ela posta, e aí vem um monte de comentário embaixo. Ah, gordinha, ali tá com celulite, olha ali, tá sobrando uma gordura, um pneuzinho, dependendo da estrutura psicológica dessa menina, ou da cabeça dessa menina, ela pode interpretar isso como o fim do mundo. Quer dizer, se para ela tudo que importa na vida é ela tá no shape, tá magrinha e postando fotinho, sensualizando na rede social, e de repente vem uma opinião de várias pessoas ali na rede social dela dizendo que ela tá gorda, que tá com um pneuzinho, essa menina pode às vezes tentar um suicídio, né, ter um problema sério, uma depressão grave, entrar em um transtorno alimentar como uma bulimia, né? Então, eu acho que o exagero é complicado. E aí vale o pai, o acompanhante, o namorado, o marido, tá sempre atento. Se começar a perceber, o pai, mãe, né, os pais, né, em geral, se estiverem observando uma alteração de comportamento, um quadro nesse sentido, intervir, procurar tratamento, atendimento, porque antes que ocorra alguma complicação ou um quadro mais grave, né? Esse é um processo bem delicado, né? Porque quando a gente visualiza, né, muitas vezes dessas postagens lá, até o próprio exercício, ele acaba não sendo beneficiado porque a pessoa está mais preocupada em postar e fazer pose do que praticamente estar ali executando os exercícios. Então ela deixa de fazer os exercícios mais preocupada em postar, né? Quando você faz vamos dar um exemplo da musculação, né? Se você está ali na musculação, você fez uma série, você tem que cumprir um tempo de descanso para fazer a segunda série e assim por diante, gradativamente, entendeu? Agora, quando você... eu botei ali o meu tripé, meu celularzinho para gravar, estou fazendo aqui uma série de supino, aí terminou, aí você vai lá, pega o celular, deixa eu ver se ficou bom a gravação. Ficou bom, legal, não, essa parte eu não gostei, vou cortar essa parte aqui e tal, agora ficou legal, agora eu vou postar, e posta na sua rede social. Às vezes, de uma série para a segunda série que você fez, passou 5 minutos, 6 minutos, quer dizer, isso interfere muito na sua atividade física, entendeu? Então, no seu rendimento, no que você tem que fazer ali, nos seus resultados que você vai ter para frente, entendeu? Sim. Bom, e aqui complementando, né? E sobre a busca de resultados imediatos no corpo, como é que é esse uso aí das substâncias proibidas? Como é que está hoje essa questão? Cada vez mais, né? Hoje a gente tem observado... Bom, vamos falar do que a medicina orienta, né? Basicamente, o grande problema hoje que a gente tem nessa área é o uso de esteroides anabolizantes, tá? Para quem acho que ainda não sabe, o esteroide anabolizante é o uso de hormônios, alguma substância derivada da testosterona, seja sintética ou não, que pode causar vai causar um anabolismo, um ganho de massa muscular, tá? Além disso, os esteroides anabolizantes, eles geram uma perda de gordura corporal.
Então é muito utilizado por pessoas que frequentam a academia, os derivados da testosterona, para poder ganhar massa muscular, entrar no shape e perder gordura, dar uma secada. E isso vai te gerar ganhos muito rápido. Só que existem vários problemas com o uso dessas substâncias. São substâncias que têm uma indicação muito específica dentro da medicina. A gente só indica, o médico ele só indica o uso de hormônio para quem tem deficiência desse hormônio, tá? E tem sintomas por conta dessa deficiência. Ou para quem tem um quadro, por exemplo, uma sarcopenia. Então, um indivíduo que fez quimioterapia por conta de um câncer, perdeu massa muscular, fez uma cirurgia gástrica do sistema trato gastrointestinal, entrou em um quadro de desnutrição. Então, esse indivíduo ele pode se beneficiar de uma reposição hormonal para sair de uma situação patológica, de uma situação de doença. Agora, uma pessoa saudável, um jovem, e está usando essa substância, esse jovem ele vai estar exposto a vários riscos para a saúde dele, tá? Então, assim, de cara, aumenta a pressão arterial, então aumenta o risco de doenças cardiovasculares. O uso crônico pode causar remodelamento, o coração ele vai hipertrofiando, aumentando de tamanho, então chega um momento que você vai entrar em um quadro de insuficiência cardíaca, né, que o coração não dá mais conta de tanto ele hipertrofiar, não dá conta de bater adequadamente, começa a ter sintomas de insuficiência cardíaca, aumenta o risco de infarto do coração por conta desse aumento do coração, aumenta o risco de acidente vascular cerebral, aumenta o risco de doenças ateroscleróticas em geral. Você pode ter isquemia mesentérica do intestino, pode ter isquemia das artérias da perna também, tá? Aumenta o colesterol sanguíneo. Você pode desenvolver um quadro de hipogonadismo, então os seus testículos, como você está recebendo a testosterona externa, que a gente chama de exógena, o teu testículo ele vai hipotrofiando, ele vai diminuindo de tamanho, vai atrofiando, chega um momento que ele para de produzir, de ter função. Então, se é um indivíduo jovem, imagina um rapaz jovem de 20 anos que está tomando anabolizante, testosterona, aí com 30 anos ele encontra uma menina, casa com essa menina, fala, pô, casou, vou constituir família, quer engravidar. Ele não vai conseguir, porque o testículo dele agora não consegue mais produzir espermatozoides adequadamente, então ele se tornou estéril por conta do uso. Estéril não consegue mais produção de espermatozoides por conta do uso a longo prazo de esteroides anabolizantes, tá? Então, hoje a medicina ela tem uma definição que o médico ele está proibido de prescrever hormônio anabolizante, esteroides anabolizantes para fins estéticos, isso só para entrar no shape. Ele tem que prescrever pelas indicações que são da medicina em si. Por isso que o remédio não foi tirado da farmácia, porque existem indicações precisas para o uso dessa medicação, mas o uso para indivíduos saudáveis é extremamente contraindicado e pode trazer grandes riscos para a saúde. E além do mais, o uso do anabolizante, ele causa uma dependência física e psíquica da substância. Por que física? Porque eu tomei lá uma dose de testosterona, aí eu estou fazendo musculação, fiquei grande, estou no shape. A hora que eu falo, bom, agora eu estou grande, bom, vou parar de tomar o remédio. Aí ele vai entrar no que a gente chama de crash hormonal. Porque como você estava tomando testosterona exógena, o teu corpo para, dependendo da dose que você está tomando, ele para de produzir o hormônio endógeno do próprio corpo. A hora que você para de tomar a dose exógena, o teu corpo ele vai demorar um tempo para identificar que não está mais tendo testosterona, e aí ele vai ter que pegar toda a fábrica que produzia a testosterona, reativar ela, chamar lá os funcionários todos para voltar, readmitir eles para voltarem a produzir testosterona no teu corpo, e isso leva um tempo. E esse crash hormonal é uma coisa avassaladora. A pessoa fica sem energia nenhuma, às vezes não consegue nem levantar da cama de falta de energia, entra em um estado de depressão gravíssimo, você fica, só quer dormir, não quer fazer mais nada, e
você começa a perder todo aquele ganho que você teve de massa corpórea, de massa muscular, você perde todo aquele ganho que você teve. Então você vai ficar dependente de usar, a partir do momento que você começou a usar o hormônio esteroide, você vai ter que usar ele para o resto da vida. Então, na minha opinião, para o indivíduo jovem que tem de 20 anos, por exemplo, que tem aí 60, 80 anos de vida pela frente, isso é uma doideira, né? uma burrice, né? Você utilizar isso, você está comprometendo a sua qualidade de vida para décadas dali para frente, entendeu? Perfeito. Bom, para poder fechar aqui, a última perguntinha. E os viciados em academia, né? Que gostam de exercitar o corpo, né? Isso é bom para poder manter o bom humor do dia a dia? Essa necessidade de estar... Eu amanheci com a vontade de exercitar, quero fazer isso. Esse vício que me consome. O vício, cara, assim, a palavra vício, ela infere alguma coisa negativa, né? Então, você pensar em vício em bebida alcoólica, em drogas ilícitas, é sempre uma coisa negativa. Agora, é uma coisa que eu sempre falo para minha esposa, né? Se você quer ter um vício, que você tenha um vício em alguma coisa que vai te trazer um benefício, né? Então, uma pessoa, se você está indo para a academia, cumprindo um programa regular, acompanhado de um profissional adequado, e você gosta, e quando você não vai, você se sente ruim, se sente mal, você fala, puxa, eu vou arrumar um tempinho para poder ir na academia agora. Se não for uma coisa exagerada, um excesso, eu acho que está valendo e eu acho que isso faz muito bem para o corpo. Você não precisa de motivação externa, a motivação está dentro de você. Você vai para a academia porque você gosta, porque você curte estar ali, porque você curte estar fazendo atividade física. Então isso para mim é uma coisa positiva. Não tem nada que se criticar em relação a isso, tá? Agora, se isso está se tornando uma coisa que está interferindo nas suas relações diárias, por exemplo, se chegar num ponto em que você está deixando de trabalhar para ir para a academia, está deixando de se relacionar com seus filhos para ir para a academia, está deixando de se relacionar com a sua esposa, ter relação sexual com a sua esposa para ir para a academia, aí eu acho que está se tornando algo patológico, algo doente. Então, talvez você precise de um acompanhamento, um psicólogo, né, ou avaliar o que está acontecendo, na sua vida, para você estar procurando essa fuga na academia, entendeu? Então, eu acho que se não for uma coisa excessiva, ótimo, perfeito. Você não precisa de ouvir ninguém te motivar, de coach motivacional, a motivação já está dentro de você, é o melhor da situação. Agora, se isso está interferindo no seu ritmo de sono, por exemplo, a pessoa está deixando de dormir para ir na academia, tirando horas de sono para ir na academia, isso para mim é um erro, né? Então isso para mim já é excessivo, talvez você precise repensar aí o seu dia para poder encaixar melhor, sem estar prejudicando noite de sono, relações interpessoais, etc. Né? Prazer imenso, meu parceiro. Valeu, Obrigado Marcelão. aí pelas informações. Imagina. Grande Brunão, amigão aí, a gente treina junto, né? Então é muito importante ter essa presença dele aí para poder trazer essas informações. Foi bem abrangente, né? A gente trabalhou bastante essas informações para poder passar para vocês e que sejam válidos, né? Por tudo aquilo que está trazendo de conhecimento aí para todos. Obrigado, meu querido. Um abraço a todos. Vamos aí. Tamo junto, valeu pessoal. Obrigado aí, valeu. Um abraço.